Pessoal, então a gente vai começar agora, a gente vai dar aula de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e dentro do ECA também foi pedido sobre SINASE. Muita gente está com medo do SINASE, é uma legislação nova, que era de 2012, mas não tenham medo, eu imprimi ali ontem, deu 14 folhas, então basta uma lida, mas tem que ser uma lida com bastante anotações, então, porque são 10 questões de ECA e SINASE, então é capaz de cair 2, 3 questões dessa parte, até porque é uma legislação nova, então a gente tem que se ater para algumas questões aqui com relação ao SINASE, mas não tenham medo, a gente vai vencer essa parte, vai dar tudo certo, a gente vai acertar essas questões de SINASE. Mas vocês leiam os slides, né, acompanhem a aula, mas também tem que ler toda a legislação para caso venha cair uma questãozinha ou outra, a gente possa acertar. Com relação às disposições finais que nós temos lá, não tem muita coisa importante não, então ali são umas 3, 4 folhas, então ali a gente também já pode dar uma lida bem superficial, mas já retirar aquilo ali de plano. O que é mais importante é do início, antes das disposições finais ali sobre o SINASE. Então o que seria o SINASE, pessoal? Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então foi criado um sistema nacional para dar ênfase ao atendimento socioeducativo. Socioeducativo de quem? Medida socioeducativa que está lá no ECA. Tudo a gente faz consonância com o ECA, né? Do adolescente somente. Então, a criança você já exclui. Então, o que seria o SINASE? É uma política pública social de implementação do atendimento das medidas socioeducativas previstas no ECA. Então, medidas socioeducativas, atendimento socioeducativo previsto no ECA, por isso foi criado o SINASE. O SINASE é o quê? Um sistema estadual? Não, um sistema nacional. Deve ser entendido como política pública social de inclusão do adolescente em conflito com a lei no direito à dignidade da pessoa humana. Então, vejam das questões de direitos humanos que a gente tem falado, das regras mínimas dos jovens privados de liberdade, da administração da infância e da justiça e das convenções de direitos da criança que tivemos da ONU, e daí a gente vê que teve o ECA e agora em 2012 foi criado o SINASE respeitando tudo isso, tudo que tiver de respeito à dignidade da pessoa humana e que tiver, agora a gente fala de adolescente em conflito com a lei, né? O adolescente que cometeu o ato infracional. Então, toda a inclusão dele, como ele vai ser tratado lá quando ele estiver cumprindo a internação dele ou a medida socioeducativa. Então, a gente vai ver quais são as medidas socioeducativas que tem, que o adolescente pode cometer, e com relação a isso é que foi criado o Sistema Nacional para dar todo esse respeito e gerenciar e detalhar e deixar bem organizado essa parte da inclusão do adolescente em conflito com a lei no cumprimento da medida socioeducativa. Então, deve funcionar em qualquer processo de apuração de ato infracional cometido por adolescente, até a execução de medida socioeducativa. Deve-se seguir um conjunto de princípios de regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo. Então, o SINASE expõe tudo isso. Como o adolescente vai ter que ser tratado, qual que é a regra, qual que é a conduta que o orientador, que o operador, ele vai ter, como que a entidade vai se prestar a fazer essa medida socioeducativa, como que pedagogicamente a gente vai fazer com que o adolescente seja incluso nessa medida socioeducativa e venha se inserir na sociedade. Toda até a parte financeira de como é que isso vai ser feito também é tratado no SINASE, toda a parte administrativa, então, é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, medida socioeducativa para adolescente. Então, aqui a gente se situa o que é o SINASE e fica mais fácil, tá? Então, lá no artigo 1º nós temos, esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional. Então, se falar aqui o SINASE vai abarcar
a questão da criança está errada, é só o adolescente que pratique ato infracional. Então quais? Então vamos lá para o artigo, só para dar uma voltada no artigo 112 do ECA, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas do 101 que daí seriam para crianças também, o juiz pode utilizar de algumas e aplicar ao adolescente também. Mas as mais importantes que a gente vai ver aqui no SINAS é prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, então liberdade assistida ele vai estar em liberdade, mas vai estar sendo acompanhado de alguma forma, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Então, são os quatro principais aqui, as quatro principais medidas socioeducativas. Então, em todas elas, o adolescente vai ter que ter um atendimento socioeducativo, correto? Então, se atenham lá ao artigo 112, para a gente ver propriamente a lei. No artigo 1º, inciso 1º também da legislação, entende-se por SINASE. Então, o que é o SINASE, gente? É o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolve a execução de medidas socioeducativas, incluindo nele, por adesão, os sistemas estadual, distrital e municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento adolescente em conflito com a lei. Então, foi criado o Sistema Nacional e essa legislação já diz que após a criação do Sistema Nacional vai ter que ser criado um sistema estadual e um sistema municipal. E no âmbito ali do Distrito Federal também um sistema distrital. Então nós vamos ter sistema nacional, sistema estadual e sistema municipal. Então cada um vai ter as suas atribuições e competências. Tá? Então o SINASE é o conjunto de princípios, regras e critérios. Vai ser formado esses outros sistemas, né, para seguir toda uma lógica. E nós vamos ter planos, políticas e programas para atender esse adolescente que foi submetido à medida socioeducativa após cometer um ato infracional. Artigo 2º, o SINASE será coordenado pela União. Então, a União vai coordenar e integrado pelos sistemas estadual, distrital e municipal, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento ao adolescente. Então, o Sistema Nacional, que é o SINASE, vai criar, né, e vai ter essa integração do sistema estadual e municipal e vai fazer os programas de atendimento que a gente vai ver posteriormente. Das competências, compete à União. Então, o que a União vai fazer? Está lá no artigo 3º, pessoal. Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, ela de forma genérica vai criar algo. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O M. Ô Washington, só corta aquela parte ali que eu fui tomar uma aguinha, tá? Então vamos começar lá no artigo 3º, então, das competências. Compete à União formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então vai ser criada essa política nacional. Depois desse plano, dessa política nacional, eu vou ter o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, que vai ter essa parceria, conforme já mencionado, com os estados, Distrito Federal e os municípios. Vai ter a prestação dessa assistência técnica, né, e suplementação financeira, conforme eu falei lá no início. Vai ter todo esse aparato, né, administrativo e financeiro também.
instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. Então, a partir do momento que você cria a Política Nacional e o Plano Nacional, você também vai ter que ter um sistema de informações para ter essa integração entre os estados, município e Distrito Federal. Então, ali vai ter criado tudo, a questão de qualificação, diretrizes, a questão de avaliação, que é muito importante. Quando falar de avaliação, vocês saibam que vai ter essa parte de avaliação. Financiamento, então financiamento que é a parte financeira, e também a questão de publicidade. Importante ali na legislação, são vedadas a união, desenvolvimento e oferta de programas próprios de atendimento. Ele tem que repassar isso ao Estado. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, compete as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE. Artigo 4º, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República compete as funções executiva e de gestão do SINASE. Então foi criado o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, se aparecer isso aí para você está correto, faz parte, né? E qual que é a função do CONANDA? Então nós temos o SINASE, o CONANDA, então qual que é a função desse conselho? Função normativa, deliberativa, de avaliação e fiscalização do SINASE. Também aparece ali, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que compete as funções executiva e de gestão do SINASE. Então, o CONANDA e a SDH, né, que é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, elas estão tudo em parceria, criando esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, tudo que compete no âmbito nacional, os estados vão ter as atribuições e competências também no mesmo sentido. Então, só para a gente ter ali no artigo 4º, é importante dar uma visualizada que caiu em concurso já. Então, formular, instituir, coordenar e manter o sistema estadual. Então, nós temos o sistema nacional, o sistema estadual. Nós temos o plano nacional, vamos ter o plano estadual de atendimento socioeducativo. Obviamente, em conformidade com o plano nacional. Então, tudo é uma extensão e tem que ser respeitado o que é maior, que é o nacional. Criar, desenvolver e manter programas de atendimento, editar normas, estabelecer com os municípios formas de colaboração. Então, tudo isso é importante. Então, o Estado, nós temos o Sistema Nacional com o Plano Nacional e com o Sistema Nacional de Informações. No âmbito estadual, obviamente, vai ter o Sistema Estadual, o Plano Estadual e o Sistema Estadual de Informações também. E no plano municipal, a mesma coisa, é uma extensão. Então, deem uma lida lá no artigo 4º lá para a gente ter esse entendimento. Dos planos de atendimento socioeducativo, artigo 7º, antes do artigo 7º, voltando lá, se nós temos o plano, o sistema, o nacional, estadual e municipal da mesma forma, no mesmo sentido, a questão do Conselho Nacional de Direitos da Criança, que é o CONANDA, também vai ter no âmbito estadual e também vai ter no âmbito municipal, correto? Agora, voltando aqui para o artigo 7º, dos planos de atendimento socioeducativo, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo deverá incluir um diagnóstico. Então, se falar diagnóstico, vocês já saibam que está lá no artigo 7º, que é o Plano de Atendimento Socioeducativo. Vai criar o quê? Diretrizes, objetivos, metas, prioridades e formas de financiamento e gestões da ação para os 10 anos seguintes. Então, é um plano assim já para outros governos também. Então, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo vai fazer esse diagnóstico. Vamos ter também, vai ter que incluir ações articuladas e no Poder Legislativo Federal, Estadual, Distrital e Municipal também ser criadas comissões temáticas pertinentes para que esse SINASE realmente seja implementado na prática, não fique só no âmbito da teoria, né? Foi criada a legislação, mas a legislação nasceu morta porque não foi colocada em prática. A legislação de 2012, sabemos que ela
ainda está em andamento para ser colocado em prática, na sua integralidade. Programas de atendimento, artigo 11, são requisitos obrigatórios para a inscrição do programa de atendimento. Exposição das linhas gerais de métodos, indicação da estrutura material, dos recursos humanos, regimento interno. Então, programa de atendimento, então, tudo é questão de criação, de inovação, tudo que está surgindo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, tu vai ter que criar um plano de atendimento e depois tu vai ter que criar um programa de atendimento para que tanto o sistema estadual quanto o sistema municipal possam seguir aquilo ali à risca, né? Programas de meio aberto, né? Então, o que seria meio aberto? Conforme a gente viu lá no artigo 112, prestação de serviço à comunidade, é um programa que o adolescente que cometeu o ato infracional, ele vai poder ser condenado à prestação de serviço à comunidade, então é um meio aberto. E a liberdade assistida também, uma liberdade com acompanhamento, também é meio aberto, de acordo lá com o artigo 112 do ECA. Então, artigo 13, cabe à direção do programa selecionar e credenciar orientadores. Aqui a gente fica bem na parte de orientadores. O que esses orientadores vão fazer? Eles vão receber os pais ou responsáveis, encaminhar o adolescente para um orientador credenciado, especializado, vão supervisionar, vão avaliar. E aqui, ó, o que é importante aqui desse artigo 13, lá no inciso 5, avaliar a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Claro, quem decide é o juiz com o parecer do Ministério Público, que o Ministério Público tem um papel de extrema relevância fundamental na questão da criança e do adolescente. Então, o parecer do Ministério Público, para o juiz ali que vai dar a decisão, ele é fundamental. Então, só que nós vamos ter um parecer técnico aqui, nós vamos ter um orientador credenciado acompanhando o adolescente no programa de meio aberto, então, de prestação de serviço à comunidade ou de liberdade assistida, e conforme a evolução que ele tiver, ele vai fazer uma avaliação e ele pode propor, vejam, a autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção, de acordo com a evolução que o adolescente teve, tá? Programa de privação de liberdade. Então, meio aberto, nós vimos os dois ali, e privação de liberdade é a semi-liberdade e a internação, que muita gente já trabalha com isso aqui, já conhece também. É o artigo 15 que nós temos, né? São requisitos específicos para a inscrição. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas, né? A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. Então, vejam, ó, o dirigente ele vai ser escolhido, né? A apresentação das atividades de natureza coletiva, a definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no artigo 49. Então, essa questão da vedação da previsão de isolamento cautelar é importante, senão vai trabalhar todas as questões do adolescente privado de liberdade, então da semi-liberdade ou da internação. Também é vedada a edificação de unidades conexos a estabelecimentos prisionais de adultos, né? Estabelecimentos penais. Para exercício da função, o dirigente ele estabelece o que o dirigente vai ter, quais os requisitos, os pressupostos que ele vai ter para tratar com o adolescente. Então, nível superior, compatível com a natureza da função, comprovada experiência no trabalho com o adolescente de no mínimo 2 anos e reputação ilibada. Então, dessa parte, o que é importante? Programas de privação de liberdade, então semi-liberdade e internação, os requisitos específicos para que a pessoa, para que o dirigente, ele possa lidar com essa criança. E os requisitos gerais que nós vamos ter para que tenha todo um aparato, toda uma estrutura para que as pessoas possam, no objetivo final, ressocializar aquele adolescente infrator. Então, inclusive com o dirigente tendo certos requisitos para lidar com a figura do adolescente infrator. Avaliação e acompanhamento, artigo 18, a união em articulação com os estados, o Distrito Federal e municípios. Então, a gente viu sistema
nacional, estadual e distrital e municipal. Realizará avaliações periódicas de implementação dos planos de atendimento socioeducativos em intervalos não superiores a 3 anos. A gente sempre sabe que as datas elas são importantes, né? O processo de avaliação deverá contar com a participação de quem? Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. Então, esses são os entes que estarão envolvidos nessa avaliação e do acompanhamento do atendimento socioeducativo para o adolescente infrator ou em conflito com a lei. Artigo 19. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento. Então, além de todos aqueles sistemas que a gente tem, de informações também, o também de avaliação e acompanhamento será implementado. Ao final será elaborado um relatório, então isso é importante para vocês saberem, né? E será encaminhado aos conselhos de direitos, então a gente viu Conselho de Direito Nacional, Estadual, Distrital, Municipal, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Também vai ter comissão permanente, comissão temporária, com no mínimo 3 especialistas, também para fazer toda essa avaliação, todo esse acompanhamento. Então, o SINASE seria fazer algo bem profissional para que esse atendimento socioeducativo do adolescente em conflito com a lei respeite toda a dignidade da pessoa humana e cumpra os seus objetivos de ressocialização. Da responsabilização dos gestores, operadores e entidades. Aquele que descumprir o que está escrito lá vai ser penalizado, vai ser punido. Então, os gestores, operadores e prepostos de entidades governamentais e não governamentais que desrespeitarem o que estiver estabelecido no SINASE serão penalizados por isso. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado elaborado após as avaliações. Então, se o dirigente que foi designado para tratar com um adolescente privado de liberdade e ele não cumpriu com o que o SINASE estabeleceu, vai ser feito um relatório circunstanciado e ele poderá sofrer uma sanção por isso. Aqueles, artigo 29, artigo bem importante, bem relevante, aqueles que mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para o não cumprimento desta lei, vai cair na lei de improbidade administrativa. Lá nos casos como se tivesse enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função. Então, a lei de improbidade administrativa também é uma lei que gera várias sanções para que a pessoa que descumpriu aquela legislação. Então, vejam essa parte muito importante. O artigo 29 é um artigo que pode ser que caia em concurso. Financiamento, então, da onde vai surgir esses recursos? A parte financeira que a gente viu lá no início, o artigo 30 estabelece isso aí. Serão retirados dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para ser redirecionado para tudo que a legislação do SINASE ela começa a trabalhar. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas, poderá financiar projetos das entidades. Então vai ser retirado do orçamento fiscal e da Seguridade Social e ainda a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o SENAD, também poderá financiar projetos do SINASE. Então vejam, várias nomenclaturas que a gente tem que são utilizadas aqui, vários conselhos, né? Então nós temos lá o SINASE, Sistema Nacional, nós temos a CONANDA, nós temos a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós temos agora a SENAD, também é citado aqui. Então, são vários conselhos e secretarias que a gente tem que estar ligado. Caso caia na prova, a gente sabe que a gente ouviu falar lá na parte do SINASE. Execução das medidas socioeducativas, artigo 35. Reger-se-á pelos seguintes princípios. Vejo um artigo bem importante também. Legalidade, obviamente, né? Vai ter que seguir toda a legislação em vigor. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas. Então, é aquela questão que sempre em último caso para ser preso, para o judiciário intervir, é a questão da intervenção mínima. Então, isso aqui eles já trazem até como princípios. Proporcionalidade, o que seria isso?
com o ato que ele cometeu e com a medida que está sendo exposta. Brevidade da medida, então eles querem que a medida seja sempre o mais breve possível. Individualização, o adolescente ser responsabilizado pelo que ele cometeu individualmente, a pessoa dele. A mínima intervenção, a não discriminação do adolescente, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo, né? Então, sempre o adolescente vai ter que ser tratado na dignidade da sua pessoa humana, ele deverá ficar o menos tempo possível preso, o judiciário deverá ter a mínima intervenção sobre ele. Então, sempre aquelas questões de direitos humanos sempre sendo preservadas ao máximo. E aqui nós temos os princípios lá no artigo 35. Execução de medidas socioeducativas vão respeitar todos esses princípios. Os mais importantes: excepcionalidade da intervenção judicial, proporcionalidade e brevidade da medida, individualização e mínima intervenção. Tá? Procedimentos, artigo 37, 38, 39 e 42. A defesa e o Ministério Público intervirão sob pena de nulidade no procedimento judicial de execução de medida socioeducativa. Então, o adolescente cometeu um ato infracional, então o adolescente está em conflito com a lei, vai ser-lhe aplicada uma medida socioeducativa, vai ser feito esse atendimento socioeducativo para ele. De que forma vai ser feito? Então, a defesa e o Ministério Público sempre vão intervir, né? O artigo 38, as medidas de proteção e de advertência e de recuperação do dano, que são aquelas 3 primeiras que a gente viu lá no artigo 112, elas serão executadas já no próprio processo de conhecimento. E as outras medidas que a gente viu socioeducativas, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, essas são as medidas socioeducativas propriamente ditas, daí serão no processo de execução. Ali nós temos vários prazos, né? Nessa parte, elas são importantes esses prazos, uma leitura também, né? O artigo 42 trata disso. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-liberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 meses. Então, o artigo 42 é importante por causa que traz a questão de prazo ali e eles gostam muito de cobrar prazo na prova. Mas o que tem que ficar aqui do procedimento? Além da leitura que vocês têm que fazer, Defesa e Ministério Público intervém sempre. Proteção, medida de proteção, advertência e recuperação do dano no próprio processo de conhecimento. E prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação no processo de execução. Então anotem esses artigos aqui e lembre-se do artigo 42 que serão reavaliadas a cada 6 meses. Plano individual de atendimento, PIA, que eles chamam, é cobrado muito na prova, então cabe uma leitura boa nessa parte, está lá no artigo 52 e seguintes, né? O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, medidas socioeducativas que a gente viu agora no artigo anterior, dependerá de plano individual de atendimento, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Então, é um plano que tem das atividades na qual o adolescente vai desenvolver nesse cumprimento dessas medidas. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, então sempre trazendo aquela questão do vínculo familiar, da família, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador. O mais importante é querer ressocializar o adolescente. Nós temos o artigo 57 lá, que explica a questão, né, para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa terá acesso aos autos do processo. Então, olha só, eles terão acesso aos autos do processo para poder identificar tudo que o adolescente já fez, já cometeu, para conseguir trabalhar especificamente com aquele adolescente. O artigo 58 fala, por ocasião da reavaliação da medida, é obrigatória a apresentação pela direção do programa de relatório da equipe técnica sobre a evolução do adolescente. Então vejam um avanço que a gente tem um relatório técnico da evolução do adolescente naquela medida socioeducativa, nessas 4 medidas socioeducativas: prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Então esse plano
nessas 4 medidas socioeducativas, ele é obrigatório ser criado. É isso que tem que ficar mais importante. Eu acho que o artigo mais importante é o 52, tá? O adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, que tenha presente indício de transtorno mental, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Então, eles já falam da questão de transtorno mental também, né? A visita do cônjuge, então isso aqui lá da Lei de Execuções Penais foi trazida aqui por Sinase. Vai ser em dias e horário previamente definidos. Questão importante do artigo 68. O adolescente em conflito com a lei cometeu ato infracional tem direito à visita íntima. Nós temos lá, então aqui ó, transtorno mental, trata o artigo 64, vai ter que ter uma equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. O artigo 67 fala das visitas, né? E o artigo 68 fala da visita íntima que ele tem direito. Se perguntarem para você se ele tem direito à visita íntima. O artigo 71 fala de regime disciplinar. Então, todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão realizar a previsão de regime disciplinar, que vai obedecer sempre à questão de processo administrativo, de ampla defesa, devido ao processo legal. Então, tudo que falarem na legislação que for contrário aos direitos e garantias e benefícios ao adolescente, você coloca como errada, porque ó, o regime disciplinar vai ter quais princípios? Exigência da instauração formal de processo disciplinar, garantidos ampla defesa contraditória, apuração da falta disciplinar por comissão com 3 integrantes. Tem que ser da equipe técnica que já está trabalhando a evolução do adolescente. Então vejam, e ali nós temos outros sempre respeitando os direitos e garantias do adolescente. Nós temos um exercício aí que foi cobrado num dos últimos concursos, ó, com relação a prazo, né? As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semi-liberdade e de internação deverão ser avaliadas no máximo a cada 6 meses, conforme a gente viu ali no artigo 42, salvo engano. Então, pessoal, com relação ao Sinase, então lembrem-se que nós tivemos o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que cabe uma medida socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei ou que cometeu ato infracional. Então, a partir daí foram criadas todas essas diretrizes, metas, tanto da parte administrativa, financeira, pedagógica, que é o Sinase. Então ele cria tanto no âmbito nacional e já faz a extensão no âmbito estadual, distrital e municipal e já cria toda essa organização administrativa para que o adolescente seja atendido da melhor forma, né? E ele possa se ressocializar. Esse é o principal objetivo. Por isso a questão de orientadores, equipe técnica, de o dirigente ser escolhido daquela forma e se ele descumprir qualquer coisa dessa lei, ele também vai ser punido por isso. Então, tem uma legislação agora específica para o atendimento socioeducativo de adolescente infrator. Então, leiam toda a legislação, essa é a parte mais importante que tem, que dá todo aquele entendimento básico. Não se preocupem, nós vamos juntos, vamos acertar ali as 2, 3 questões que vão cair, tá? Obrigado, pessoal.